Olá, contadores. Sou o Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas a realizarem inventário patrimonial de forma eficiente e segura. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer agora. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre inventário patrimonial e de uma forma específica. Como realizar o primeiro inventário patrimonial? Muitas empresas, quando vão fazer o primeiro inventário, sentem grande dificuldade em como fazer. Algumas empresas ainda não estão no momento de contratar uma consultoria especializada e vão fazer esse processo com o pessoal interno. Então, pode ser que você esteja nessa situação, que você precise fazer o primeiro inventário dentro da empresa onde você trabalha ou para uma empresa que você vai atender. O que eu mais vejo acontecer nesses processos de primeiro inventário, onde tem que ser feito dentro de casa, que é como a gente costuma falar, é não ter claro, o analista não ter claro quais serão os passos que ele deve seguir para que o inventário aconteça de uma forma eficiente. Então é comum que os inventários sejam iniciados e paralisados no meio ou no começo, justamente porque emperra em alguma fase, em algum ponto específico do processo. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, em como fazer esse primeiro inventário para que ele dê certo e você consiga chegar até o final dele. Normalmente a necessidade do inventário ela aparece por uma incerteza do que está registrado no patrimônio. A empresa não sabe se os números que estão registrados lá de fato correspondem ao que existe na empresa. Esse é o primeiro ponto. Pode também surgir por necessidades, onde a empresa começou a ser auditada, ou a empresa vai passar por algum processo de fusão ou aquisição, ou às vezes até uma cisão, e precisa ter certeza do patrimônio. Mas quando o processo ele nasce para trazer uma segurança de que o que eu registrei no meu balanço é de fato o que eu tenho, o primeiro passo que se deve dar é conhecer a contabilidade, é conhecer como os ativos estão contabilizados na sua empresa. Faça uma análise profunda dessa base. Veja o histórico, como os ativos estão contabilizados, quais são os tipos de contas, se tem máquinas, equipamentos, informática, e já vá avaliando se está coerente essa classificação contábil com o que existe dentro da empresa. Pode ser que você encontre muitas vezes ativos que estão contabilizados em classe incorreta já desde o começo do processo. E quando você está fazendo essa análise da base contábil, você já se depara com as dificuldades que você pode ter quando for a campo fazer esse inventário, esse levantamento físico dos ativos. Ainda antes de dar o próximo passo, que é o trabalho em campo mesmo, o inventário físico, procure entender qual é a regra de ativação que existe na empresa. O que a empresa costuma contabilizar no ativo imobilizado? Qual é a regra que ela utiliza? Isso vai dar um direcionamento para você de quais itens você precisa identificar. Vou dar um exemplo. Se a empresa onde você vai fazer inventário não tem uma cultura ou não tem em sua regra, em sua política, a ativação de cadeiras, por exemplo, ou de outros móveis e utensílios de baixo valor, você não precisa gastar energia com isso, em colar placas ou identificar fisicamente as cadeiras desses móveis e utensílios. Por outro lado, você pode se deparar com outras necessidades, onde a empresa tenha particularidades de ativação, como a parte de componentes de máquinas. Esse estudo ele vai ajudar você a definir quais itens e quais bens você deve identificar. Conhecendo a base contábil, a base de ativos imobilizados, e também conhecendo a regra de ativação da empresa, o próximo passo é você fazer um mapeamento espacial. E por que é importante esse mapeamento espacial? Muitas vezes existem áreas desconhecidas dentro da empresa. Às vezes a empresa ela pode estar localizada num único endereço
mas ter um galpão onde guarda, onde armazena ativos que ela usa com pouca frequência, ou porque reduziu uma área administrativa e precisou guardar esses ativos, ou muitas vezes um depósito de equipamentos de informática e essa sala normalmente ela é fechada e trancada. O mapeamento espacial também vai te ajudar a entender quais são os riscos da área produtiva. Quando a gente fala de uma fábrica, por exemplo. Então, se você vai inventariar uma área fabril, você precisa saber quais são os riscos e quais são os cuidados, as regras de segurança para você acessar essa área. Esse mapeamento espacial vai ajudar você a desenhar ou saber exatamente onde você tem que ir dentro dessa empresa para fazer esse inventário, para buscar esses ativos. Tendo pronto esse mapeamento contábil, já sabendo da regra de ativação, quais ativos você precisa encontrar nessa empresa e tendo o mapeamento espacial, você consegue desenhar um cronograma. Por que é importante esse cronograma? Porque sabendo o tempo que você vai levar para fazer esse inventário, você vai comunicar as áreas onde você vai precisar inventariar, o dia e o horário que você vai estar lá. Porque muitas vezes são áreas restritas e você precisa de liberação de acesso. E são áreas gerenciadas por uma pessoa que, se não aprovar a sua permanência lá, você não consegue fazer o seu trabalho. É importante ter essa comunicação interna de quando você vai realizar esse inventário. Essa comunicação vai evitar muitos problemas, como você chegar numa área específica ou às vezes até em uma filial da sua empresa e a pessoa não saber que você está ali para fazer aquele inventário. E aí um trabalho que você poderia começar já logo cedo, por exemplo, você vai começar só no final do dia ou depois do almoço, enfim, você vai perder horas produtivas do seu trabalho por uma falta de comunicação, por uma falta de conhecimento da pessoa responsável de que você estaria lá. Antes ainda de começar o trabalho de campo, você precisa ter definido também qual vai ser o método de identificação desses ativos. Que tipo de etiqueta você vai utilizar. A gente já tem um outro vídeo aqui mesmo nesse canal falando sobre isso. Depois assiste lá para você entender quais são as opções. Definir qual é o tipo de identificação, qual vai ser a placa patrimonial, é muito importante. E você precisa garantir que, para começar o trabalho, para iniciar esse processo de levantamento em campo, você já precisa ter disponível essas etiquetas em quantidade suficiente para que não falte durante o processo. Imagine você estar fazendo esse trabalho de levantamento e no meio do trabalho acabar as placas patrimoniais. Você vai atrapalhar todo o seu cronograma, o agendamento que você já tinha feito com outras áreas, com outras unidades. É muito importante que esse tópico das placas patrimoniais esteja resolvido antes de você ir para campo. Então vamos recapitular até aqui o que a gente já viu. A gente tomou conhecimento da base contábil, entendeu a regra de ativação da empresa, fez o mapeamento espacial, né, todos os locais que vão ter que ser inventariados, já também defini o meu método de identificação, que tipo de etiquetas que eu vou utilizar, e já providenciei a compra dessas placas para que elas estejam em meu poder antes de eu começar o trabalho. Com esses pontos definidos, você já pode fazer um comunicado geral na empresa da data que você vai começar o inventário. É muito importante essa comunicação. Eu já vi muito projeto ter problemas de cronograma e impactar no prazo de entrega por falta de comunicação entre as áreas e essa divulgação geral para que toda empresa saiba que você vai fazer o inventário patrimonial. E lembra que a gente falou também da questão das regras de segurança da empresa? É extremamente importante que você providencie os EPIs, os equipamentos de proteção individual necessários para cada área que você for acessar. Muitas vezes, numa área administrativa, você não vai precisar de nenhum EPI, de nenhum equipamento de proteção individual. Mas a partir do momento que você vai para uma área industrial,
é provável que você precise do calçado de segurança, precise de capacete, de óculos de proteção, de um protetor auricular, às vezes luvas. Se a empresa é um agronegócio, por exemplo, você provavelmente vai também acessar áreas de plantio. Você pode precisar de perneira, por exemplo, porque você pode acessar galpões que pode ter animais peçonhentos, por exemplo. Então, os EPIs, a sua segurança ela é primordial na realização desse trabalho. Não comece o trabalho sem ter verificado os equipamentos de segurança necessários para cada área. Também já vi projetos serem paralisados por causa desse assunto, por não ter os EPIs necessários, pela pessoa que ia fazer o inventário chegar no local e ser barrada pela segurança da empresa por não ter os EPIs. E a sua segurança é primordial. E não se esqueça de um outro detalhe. Quando você definiu lá o método de identificação dos seus ativos, o tipo de etiqueta que você vai utilizar, observe se você vai precisar de uso de cola, né? E se você for utilizar cola, uma dica que eu dou é utilizar a cola para junta de motor. Essa cola é a mais versátil, é a que costuma dar melhor resultado, melhor fixação, mais fácil de trabalhar e também o melhor custo-benefício. Existem alguns segmentos e algumas operações que precisam de uma cola especial, com maior resistência ainda a alta temperatura, mas são casos específicos. Avalie isso se é o caso do seu negócio. Feito tudo isso, você já pode começar o trabalho de campo. E no trabalho de campo, lembre-se de que você já tem uma regra de ativação para seguir, você já sabe quais os ativos que você precisa identificar. Isso vai te guiar, né, dentro da área ou dentro da empresa para quais ativos você tem que dar de fato atenção. Então, quais os pontos de atenção? Padronizar aonde você vai fixar a placa. Por exemplo, se você tem no seu ativo aparelhos de ar-condicionado, padronize onde você vai fixar essa placa, para que não fique em cada um de um jeito. Computadores, mesma coisa. Veja qual a melhor posição para você fixar a placa e padronize, porque num próximo inventário, quando você for realizar, ou alguém da sua equipe, já sabe onde vai encontrar essa placa patrimonial. Eu já vi acontecer em muitos inventários de um ativo ser identificado com mais uma placa patrimonial, porque a pessoa que foi fazer na segunda vez não achou a placa onde ela esperava ver a placa e colou uma segunda placa. E isso acaba prejudicando o seu controle. Você perde o controle, você começa a gente fala, bagunçar a sua base de ativos. Então, se você fizer essa padronização e depois registrar essa padronização, qualquer inventário que seja feito posteriormente vai ser mais assertivo do que se você colocar a placa em qualquer lugar nesse ativo. Isso serve também para máquinas e equipamentos. Se você vai para uma área fabril, procure sempre colocar a placa de patrimônio num local visível, perto dos dados do equipamento, onde num próximo inventário, seja quem for que vá fazer esse inventário, consiga localizar com facilidade esse número. E não esqueça de registrar essa padronização que você criou. Quando a gente fala de gestão de ativos, a gente fala muito de controle, né? E o inventário ele também tem um nível de controle elevado. É importante você mensurar a sua produtividade durante o inventário. Quantos itens você consegue identificar durante o dia? E por que isso é importante? Porque você consegue ver se, com a produtividade que você está tendo, se você vai conseguir cumprir o cronograma que você montou lá no seu planejamento. Dessa forma, se você enxergar qualquer distorção de produtividade versus cronograma, você já consegue corrigir a rota. Você já consegue fazer um novo combinado com as pessoas que estão relacionadas com esse projeto. Então, se de repente você tinha previsto que você ia para uma segunda filial da empresa na próxima semana e você percebeu que por algum motivo não vai, você consegue com antecedência avisar
essa pessoa responsável de que você vai precisar mudar essa data. Isso vai fazer com que você evite várias dores de cabeça. Por que eu falo em dor de cabeça? Porque o inventário patrimonial, muitas vezes ele não é prioridade das outras áreas da empresa. Ele é uma prioridade de quem faz a gestão do patrimônio, de quem faz o controle patrimonial. Mas a operação quer produzir. O pessoal de TI quer fazer gestão de informática, dos equipamentos de informática, dos recursos de TI da empresa. O pessoal de infraestrutura está ali para atender as demandas de manutenção da empresa. Então, quando você vai fazer o inventário, você precisa de todas essas pessoas envolvidas, porém essa não é a prioridade delas. Então, quando você percebe que você não está conseguindo fazer o trabalho dentro do cronograma planejado, se você não avisa essas pessoas, você vai ter um problema. Você vai ter aí você vai gerar conflitos, com certeza. Então tem esse controle diário da sua produtividade para que você possa fazer qualquer mudança e correção de rota no meio do caminho. Finalizado o levantamento físico, a próxima etapa vai ser a conciliação, né, que é o confronto do que você levantou fisicamente com o que você tem registrado no contábil. E o que eu posso colocar aqui de pontos de atenção? Que dificuldades você vai encontrar muitas vezes? Por exemplo, as distorções de descrição. Muitas vezes na base contábil você vai ter descrições que vão estar muito genéricas. E quando você faz o levantamento físico, você vai levantar os dados exatos de um equipamento ou de um ativo. E é muito provável, sendo o primeiro inventário da empresa, que o que você vai encontrar na base contábil não corresponda a essa descrição. Então, uma dica que eu dou para você é: trabalhe por tipos de ativo. Separe por tipos de ativo, por departamento, por ano de aquisição. São alguns pontos que vão ajudar você a fazer essa conciliação. E aí você pode perceber que um registro contábil vai estar escrito equipamentos de informática num valor fechado, um valor alto, e você tem um parque com 200 equipamentos de informática. Um detalhe importante do levantamento físico é você procurar saber qual foi o ano de instalação daqueles ativos. Porque quando você for fazer a conciliação, que é o próximo passo, se organizar por datas vai te ajudar. Finalizado esse levantamento físico, a próxima etapa, que é a conciliação, um dos problemas que você vai encontrar, ainda mais sendo o primeiro inventário, é na divergência de descrições. É muito provável que a contabilidade tenha registrado os ativos da forma como eles eram descritos nas notas fiscais. Ou, muitas vezes, por valor fechado por nota fiscal. Em vez de registrados item a item, pode ser que você tenha blocos fechados. Por exemplo, um bloco de equipamentos de informática da Dell, R$200 mil. E quando você faz o seu inventário, você não pegou um bloco de equipamentos, você pegou computadores, monitores, né? E vai estar tudo individualizado. Então pode ser que nesse momento de primeira conciliação, ou seja, é o primeiro inventário da empresa, você tenha que fazer um trabalho de resgatar algumas notas fiscais. Porque pode ser que a informação que esteja lá na contabilidade esteja muito genérica. E para você ter mais detalhes, só fazendo esse resgate, esse levantamento de notas. Algumas coisas que vão facilitar essa conciliação, né, ou alguns procedimentos, ou digamos assim, vamos chamar de técnicas, é você trabalhar por tipos de ativos, por ano de incorporação. E normalmente é mais fácil você começar a tratar primeiro os itens mais novos, ou seja, os últimos adquiridos, porque é mais fácil você saber e encontrar esses itens, saber quais são os itens do seu físico que são mais novos. Trabalhar também por departamentos, por linhas de produção, vai ajudar a essa conciliação.
por contas e sempre observando se o ativo contabilmente não está classificado na conta incorreta. Você pode ter um desafio muito grande também na conciliação da parte de edificações, porque as edificações elas costumam estar registradas por tipo de material que foi comprado e não pelo que foi construído. Então, uma forma de você resolver isso é fazer exatamente esse trabalho por datas e áreas. Então, você vai saber, vai conseguir identificar que alguns materiais foram utilizados na construção do prédio da portaria e assim por diante. Então, essas técnicas, né, de agrupamento, de classificação, elas vão ajudar você nesse processo de conciliação dos ativos, físico versus contábil. Bom, depois dessa conciliação, entra uma etapa que a gente chama de saneamento, que é justamente tratar os itens que não foram conciliados. O que eu quero dizer? Os itens de sobras físicas e as sobras contábeis. As sobras físicas são os itens que você encontrou na empresa, mas que não conseguiu confrontar com nenhum item contábil. E as sobras contábeis são os itens registrados na contabilidade que você não conseguiu identificar na base física. Esse tratamento ele é um trabalho que ele deve ser feito a quatro mãos. Nesse momento, para que você tenha mais sucesso nesse saneamento e consiga o inventário mais assertivo possível, é importante que você converse com pessoas mais antigas da empresa, que ajudem você a identificar os momentos de compra, por exemplo. Quais dessas sobras contábeis podem ser conciliadas com as suas sobras físicas? Esse processo é um processo que precisa de bastante análise e precisa de muita comunicação interna e muitas vezes de levantamento de históricos e documentações para você ter mais assertividade. E para evitar que você precise fazer ajustes contábeis muito relevantes e que vão impactar no resultado da empresa e no balanço patrimonial. O inventário é um trabalho de várias etapas, é um processo detalhado. E você precisa criar artifícios e fazer uso de ferramentas que te ajudem nesse controle, para que você tenha mais sucesso em cada etapa. Uma das ferramentas que você pode utilizar são essas ferramentas de gestão de tarefas, onde você pode controlar cada etapa e você ir trabalhando num Kanban, né, de a fazer, em andamento, feito, controlar o percentual de avanço. Tudo isso vai fazer com que você tenha mais controle das atividades. Outra ferramenta que pode te ajudar é no inventário em si, lá no levantamento físico. Você pode utilizar aplicativos para fazer esse inventário. No próprio smartphone você instala esse aplicativo e você consegue fazer o levantamento em campo, coletando os dados em campo e não precisa digitar depois. Então isso agiliza muito também o trabalho e evita erros de digitação se o sistema que você estiver utilizando permitir algumas parametrizações e padronizações de descrição. Eu vejo ainda muitas pessoas fazendo o inventário, a gente fala na prancheta, né? Indo a campo com uma prancheta, escrevendo os dados para depois digitar, depois fazer a conciliação em planilha com o contábil. E utilize a tecnologia. Esses aplicativos, né, de inventário, eles ajudam muito. Às vezes as pessoas têm a ideia de que, não, na prancheta eu faço muito mais rápido, mas esquece de contar o tempo de digitação, a chance de você ter escrito um texto e depois na hora você não lembra muito bem o que escreveu, porque você quer fazer rápido e às vezes a letra sai um garrancho, e o sistema ele evita desses erros. O sistema ele vai ajudar você a ter um trabalho padronizado. Vamos fazer um apanhado da realização do primeiro inventário. Primeiro passo, você vai conhecer a sua base contábil, vai estudar a regra de ativação. Se ela não existir ainda, defina. Esse é o momento, antes de começar. Faça mapeamento espacial, providencie as placas de patrimônio, segurança,
primordial a sua segurança, então tenha todos os EPIs, faça o seu cronograma, divulgue esse cronograma para toda a empresa, faça o seu levantamento físico, faça a sua conciliação, base físico versus contábil e, por fim, o saneamento. Então são 10 pontos que eu coloco aqui para você de atenção para que você tenha um primeiro inventário aí de sucesso e consiga atingir os objetivos da empresa de ajuste no balanço patrimonial, nas contas do ativo imobilizado e que dê para você e para a empresa segurança de que o que você ou o que a empresa está demonstrando de fato é o que existe na empresa. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixe o seu like para que mais pessoas vejam esse vídeo também. Comenta, traz aqui as suas dificuldades para que a gente possa trocar. Compartilhe esse vídeo com outros contadores e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.